Irmãos, quantas pessoas aqui sabem evangelizar uma pessoa? As pessoas perguntarem assim: quem é Jesus para você? Me fala sobre a sua salvação. Você sabe falar isso? E olha que nós pregamos muitas mensagens evangelísticas aqui constantemente. Você tem que conhecer o processo da sua salvação, para você também dar a outros a razão da sua fé. Para você falar do amor de Jesus, da obra de Deus, do plano de Deus. Essas coisas básicas da sua salvação, você tem que saber falar. Tá? Então, não só escute e receba isso só para você. Normalmente, sabe como é que nós evangelizamos? Assim, não, Jesus é bom, vai melhorar a sua vida. Presta atenção, não, Jesus não só melhorar a vida de ninguém, tem coisa mais importante para fazer. Vai resolver teus problemas. Não, ele não vai resolver todos os teus problemas, não. Você vai viver com muitos problemas ainda, mas você é salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, você tem a vida eterna, o Espírito Santo habita em você. E você tem que saber explicar isso para as pessoas, como que elas recebem isso. Mas eu quero falar hoje de um assunto muito importante, que Deus colocou no meu coração. É sobre uma pergunta universal que todos os homens fazem. Se perguntar para você assim: Deus é um Deus justo? Você vai dizer: não, Deus é sempre justo. Ninguém tem dúvida de que Deus é justo. Mas tem pessoas que viveram em outras épocas, que, embora não conhecendo a palavra de Deus, nas suas vidas pervertidas, incrédulas e más, elas pereceram. Pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Então, se Deus é um Deus justo, se Ele permite que uma pessoa morra e vá ao inferno sem sequer uma vez escutar o nome de Jesus, porque no Velho Testamento não se escutava falar do nome de Jesus. Como que Deus permitiria que uma pessoa dessa vai ser julgada e morra sem salvação? Ou até mesmo no nosso tempo, que hoje tem muito poucas pessoas que não ouviram falar de Jesus. Eu tenho que admitir que isso é uma boa pergunta. Outra pessoa pode até dizer assim: será que como resposta a essa pergunta, será que não existe um outro caminho para ser salvo? As pessoas podem fazer essa pergunta. O mundo lá fora faz. Então, queridos, olha, quem sabe existe um outro caminho? Porque aquelas pessoas que nunca ouviram antes, muitos morreram sem salvação. Deus é justo? Ou será que existe um outro caminho para ir ao céu? Então, queridos, olha, será que eles podem ir ao céu de alguma outra maneira? São perguntas interessantes. Mas eu vou te responder duas coisas antes de entrar no assunto. A primeira, tá? Deus sempre sempre foi, sempre será um Deus reto, justo e santo. Ele é justo. Independente do que você pensar, Deus não comete injustiça. Deus sabe o que está fazendo. Você não conhece o que Deus conhece acerca das pessoas? Isso é uma mera indagação da sua mente. Segundo, não existe nenhum outro caminho ao céu para a vida eterna senão Jesus Cristo. Então, pode jogar essas duas questões fora. Deus é justo e não existe nenhum outro caminho de salvação a não ser por Jesus Cristo. Então, eu peço que você entenda isso aqui. Porque a gente observa que muitas pessoas pensam e creem de uma forma sentimental. Aquele sentimentalismo. Não!
Todas as religiões estão interligadas, porque falam da mesma coisa, buscar a Deus. Isso é uma forma sentimental de você pensar. Elas estão conectadas de algum modo. Outro ponto, não pense assim, nunca pense assim. Jesus Cristo disse em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então presta atenção, a salvação não está em religião nenhuma, e nem em conexão de religião com religião nenhuma, e nem com métodos e propósitos e propostas religiosas. A salvação é uma pessoa. A salvação está na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então guarde isso no seu coração. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, querido, olha, se alguém pudesse chegar a Deus então de outra maneira, sem ser por Jesus Cristo, o crucificado, o ressurreto, o que está sentado à direita do Pai, o que enviou o Espírito Santo e o que vai voltar para nos buscar, se alguém pudesse ser salvo de outra maneira, né? O que seria de Jesus então, sendo que ele disse que ninguém vai ao Pai senão por ele? Jesus seria um mentiroso? Se Jesus Cristo fosse um mentiroso, ele não seria nem seu Salvador e nem meu Salvador, porque ele estaria em mentira. Se ele fosse um mentiroso, ele não poderia salvar ninguém. Eu quero que você entenda, joga a sua capa de religião fora. Você precisa de Jesus, a pessoa dele. Falo para você que é espírita, joga essa capa fora. Você que é catolicista, joga essa capa fora. Você que é do Islã, que é ateu, seja lá o que for, joga isso fora. Você tem que se agarrar à pessoa do Filho de Deus. Jesus não é religião. Ele é uma pessoa viva, inteligente, presente em todo lugar. Ele é Deus. E se manifesta a todo aquele que clama por Ele. Então, queridos, olha, se Ele não fosse o único caminho, Ele estaria mentindo. Vejamos o ensino dos apóstolos, por favor, irmãos, os diáconos aí, ó, por favor. Atos 4:12. Olha o que diz. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então olha, presta atenção, debaixo do céu não tem nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se Jesus não é o único caminho, Ele não é caminho nenhum. Agora isso nos põe num dilema. Pode um Deus justo, santo, amoroso, permitir que um homem e uma mulher morra sem salvação, sem nenhuma vez ter ouvido o nome de Jesus? Vamos ver como é que a Bíblia responde essa pergunta? Prepara o seu coração aí, abra lá em Romanos 1,16. Paulo fala assim, olha, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu prego o Evangelho há quase 30 anos. Eu nunca me envergonhei da mensagem do Evangelho, nem da mensagem da cruz. E prego ela com toda a ousadia e força do meu coração, porque eu sei que é a única maneira que um homem pode se salvar. Presta atenção agora, Romanos 1, versículo 17, seguindo o texto, olha só. Romanos 1, 17. Não é 11, 17 não, é 1, 17. Ó, porque não me envergonho do Evangelho de Deus, de Cristo, que é a salvação, olha,
porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Olha, como está escrito, o justo viverá por fé. E diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 19. Porquanto, 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então presta atenção, pastor, e essas pessoas que nunca ouviram falar? Olha o que a Bíblia diz. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Presta atenção agora. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E esses tais homens, por causa disso, são indesculpáveis, não tem desculpas, não tem explicação, argumento. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aqui diz que não tem desculpas. Então, o que dizer dos que nunca ouviram falar? Estão os que partiram sem salvação, sem nunca ter ouvido falar. É Deus justo, é Deus bom, é Deus um Deus de amor que permite que tal coisa aconteça? Hoje eu quero mostrar para você 4 coisas e quero escrevê-las no seu coração, ao estudar juntos alguns versículos do capítulo 1 e 2 de Romanos. Eu quero estudar 4 fatores que lhe darão as respostas com sentido para essa pergunta. Vamos à realidade. Fator número 1, presta atenção, fala comigo, fator da revelação, fala. O que é isso, pastor? Todos os homens recebem de Deus uma luz, todos, presta atenção. Vamos imaginar que chegou o fim dos tempos, e Jesus agora vai julgar, e nós estamos no juízo final. Tá? Eu quero que você visualize os pagãos. Os pagãos são aqueles que nunca ouviram falar no juízo. Nos nossos dias hoje não tem muito dos pagãos não, tá? Porque hoje, presta atenção, tá? Desde a época dos apóstolos, com toda essa tecnologia, com missionários, com missões, a própria Idade Média, os imperadores romanos, o Evangelho é conhecido. E na época do Novo Testamento, os apóstolos evangelizaram o mundo todo. Paulo evangelizou todo o mundo da sua época. Não teve ninguém. Jesus foi conhecido em todos os cantos. Presta atenção. Então, falar que existe pagão hoje no mundo, se existir, é um número mínimo. Eu falo para você, dentro dessa plateia aqui não tem nenhum pagão que nunca ouviu falar de Jesus. E quem está me ouvindo? Ilma, dentro dessa cidade de Juiz de Fora não tem nenhum pagão que nunca ouviu falar de Jesus. Ele já ouviu sim, ele fingiu que não escutou. Presta atenção. Mas vamos nos referir aos pagãos reais do juízo. Então a acusação vai se iniciar agora para um pagão que nunca ouviu. Romanos 1,18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vamos dar a palavra agora a um pagão que é um réu no juízo agora. O que ele tem a dizer? Eles vão dizer: Senhor, nós somos inocentes. Nunca ouvimos o Evangelho e nunca soubemos como ser salvos.
Somos inocentes devido ao que nós ignorávamos. Nós nunca ouvimos, nós nunca soubemos. Agora o apóstolo Paulo, que escreveu o texto pelo Espírito Santo, vai fazer a defesa da palavra de Deus. Paulo diz a Deus, o juiz: Senhor, eu lhes mostrarei que eles são culpados. Demonstrarei que não são inocentes com base na ignorância deles. Demonstrarei que não podem dizer que nunca tiveram a mesma oportunidade. Chamem 2 testemunhas para testificar contra estes que declaram que não sabiam, que nunca ouviram. Testemunha número 1. Por favor, se apresente à corte, assuma o lugar de frente, dê seu nome. Qual o seu nome? Meu nome chama-se Criação. Você, Criação, é testemunha que Deus existe? Eu sou. Presta atenção. Versículo 19, versículo seguinte, Romanos 1,19. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, fala comigo, claramente, se reconhecem. Olha, desde o princípio do mundo, a palavra de Deus está dizendo isso, claramente. Olha só. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis, não tem desculpa. A criação testifica os feitos de Deus, mas depois eu vou te mostrar como que ela faz isso. Vai segurando aí, vai me acompanhando aqui no seu coração. O Salmo 19, versículo 1, olha o que diz. Olha que coisa linda, olha, os céus, olha, proclamam a glória de Deus. E o firmamento, as estrelas, os astros, anuncia as obras das suas mãos. Versículo 2, olha, um dia, quando amanhece, ele está gritando, ele faz um discurso. Um dia discursa ao outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Discurso aos homens, revela conhecimento. Presta atenção. Não há linguagem, nem há palavras. E deles não se ouve nenhum som. Versículo, olha aí. Tá? 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, voz da criação? Não, a própria voz de Deus. Olha lá, e as suas palavras até os confins do mundo. E ele fala, olha, esse Deus pôs uma tenda para o sol, olha, arrumou uma casa, porque ele entendia, olha, o sol, ele sai da casa de manhã e volta para dentro da casa dele de noite, era a visão que ele tinha. Olha como é que ele descreve isso de uma maneira poética, né? Ele diz assim, né? Aí pôs uma tenda para o sol, né? O qual, como noivo que sai, o sol como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer seu caminho. Olha, só Deus faz isso. Olha só, principia numa extremidade do céu, até a outra vai o seu percurso, e nada escapa do seu calor. Olha a forma como ele fala que a criação anuncia o próprio Deus. Presta atenção, queridos. Então, olha, não tem desculpa, né? E o apóstolo fala, não, eu quero agora chamar uma outra testemunha, além da criação. Por favor, senhor juiz, manda que entre outra testemunha, então, para ver se esse pagão está com a razão ou não, tá? Por favor, entre a testemunha, tome a tribuna. Você promete dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Sim, por favor, então dê o seu nome. Meu nome chama-se Consciência. Presta atenção.
contamos com duas testemunhas. A primeira foi a criação, a testemunha externa e objetiva. A segunda, a consciência do indivíduo, testemunha interna e subjetiva. Romanos 1,19. Vamos ver se os homens têm desculpas, porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então presta atenção, né? Deus é revelado pela criação e é evidente neles pela consciência deles. Passemos agora a Romanos 2,14. Presta atenção agora. Quando, pois, os gentios, que não têm a lei, que não conheciam a palavra, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, porque Deus fala às suas consciências. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-o ou os defendendo. Presta atenção agora. Existem duas testemunhas, que todos os pagãos e todas as pessoas na face da terra têm um testemunho objetivo externo chamado criação e um testemunho subjetivo interno chamado consciência. Esses dois compõem o primeiro fator, presta atenção, que eu chamei de revelação. Então, é que todos os homens recebem de Deus um pouco de luz para se despertarem, para se movimentarem em direção a Deus. É isso que a Bíblia ensina, tá? Está lá em João 1,9. Olha, diz o seguinte: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Então, querido, Jesus é a luz verdadeira que veio a este mundo e ilumina todos os homens. As duas testemunhas, a criação e a consciência, testificam ao pagão, tá? Sem se importar onde eles se encontram. Eles têm algo de luz dado por Deus dentro deles que os fazem indesculpáveis. Vimos o primeiro fator, revelação. Vamos ver o segundo fator. O segundo fator é a recusa. Olha, eu recebi a revelação, mas eu recuso. Eu quero que você entenda que quando a luz vem, se eu rechaço a luz, eu aumento a escuridão. Se eu rechaço a luz, eu aumento a escuridão. Vamos lá, Romanos 1,21, o próprio texto, olha o que diz. Bota sua atenção no ensino, para despertar teu espírito. Olha só. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, já foi dada a revelação, pela revelação e pela consciência, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Eles recusaram. Todos os homens recebem esse princípio de luz, mas se essa luz é recusada, aumenta a obscuridade. Escutem isso. Na palavra de Deus, o oposto da verdade não é o erro, é o pecado. O erro é uma das consequências do pecado. Não estou dizendo que um homem não está em erro porque rechaça a verdade, mas porque rechaça. Por que ele rechaça a verdade? Vamos lá. Ele rechaça a verdade porque o pecado está em seu coração. Versículo Romanos 1,18 diz:
a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade, que param a verdade com a injustiça. Olha só, escuta essa palavra do texto, que detém a verdade, que param a verdade. Escute isso. Fala que literalmente eles resistem à verdade. Olha, eu recuso, não quero, eu sei, eu não vou crer, não, eu sei, mas não quero. Eu acho até legal, um dia, quem sabe, você está... Eles sufocam a verdade dentro deles. Restringem a verdade. Olha, já receberam. E como eles detêm a verdade? Não pelo erro, tá? Nem pelo pecado. Por que o homem não crê em Deus? Presta atenção. Presta atenção agora. Porque a crença em Deus significa que ele vai ter que ajustar seu estilo de vida. É por isso que ele detém. Não o fato de entender e aceitar, porque ele sabe que isso tem a ver com a mudança da vida. Então eu detenho essa verdade. Não é o fato de entender, entendi, é assim. Se fizer uma prova, ele até escreve justinho lá para passar de ano. Mas dentro do coração, presta atenção agora. Porque se ele receber aquela luz, isso vai empurrar ele para ajustar o estilo da vida. E o seu estilo de vida é que é a injustiça, porque ele detém a verdade com a injustiça. Eu não sou injusto sem prática, sem estilo de vida. Como também eu sou justo com o estilo de vida. Então, a injustiça é o que eles vivem. Eles detêm a verdade com seu estilo de vida. Aqui está a criação e a consciência já atuando neles. Eles dizem, existe um Deus. Mas o seu estilo de vida diz, se eu admitir isto, eu vou ter que mudar aquilo. Então ele se encontra num dilema. Sai pensativo, não quer pensar nisso, não quer ver sua vida, não quer lembrar disso. E tem um crente falando no ouvido dele, toda hora ele liga no celular, tem uma mensagem. E tal, no lugar que ele está, ele escuta alguém falando, ele escuta o nome de Jesus, e ele fica naquele dilema. Ele fala, mas se eu tomar esse rumo, eu me afasto daquilo. Se eu tomar daquele outro rumo, eu me afasto disso. Assim, quando o texto diz que eles detêm a verdade pela injustiça, quando ele toma essa decisão, ele se afasta do testemunho. Ele se afasta do testemunho da criação, testemunho da consciência dado por Deus e começa a tomar o caminho das trevas, porque quando eu rechaço a luz, eu aumento a obscuridade. Então, querido, olha, o seu nécio coração se escurece ainda vez mais. Então, a incredulidade é um resultado que acompanha o seu pecado. Isso é ilustrado lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Olha o que diz. Diz assim, olha, falando desse coração ante-Deus, ante-Cristo, ante a palavra de Deus, que também é representado na pessoa do anticristo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha só. Não acolheram a verdade, o amor à verdade, o amor da verdade. Por isso, a Bíblia diz, que vem com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça sobre eles agora. Deus vai mandar mais engano sobre eles, porque eles rejeitaram. Versículo 11, versículo seguinte, olha, e por esse motivo, eles não abraçaram a verdade com amor à verdade, o amor da verdade, olha, Deus lhes manda a operação do erro, o próprio Deus faz isso,
para darem crédito à mentira. E olha só, versículo 12. Para que Deus faz isso? Porque, pastor, Deus vai mandar, enviar engano para alguém, pastor, tá? Uma vez que rejeitaram a verdade, a obra, o propósito de Deus, para que Deus manda então esse engano? Versículo 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Deus envia o engano para que creiam na mentira, a fim de que sejam condenados. 2 Tessalonicenses, versículo 2:11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram na mentira. Eles ouviram a verdade, conheceram a verdade, porém se afastaram da verdade. Se deleitavam, em seus pecados, tá? Mas tem um mal. Normalmente, as pessoas que estão na obscuridade, elas pensam que estão na luz. Romanos 1:22, olha o que diz o versículo 1:22. Olha o que os ímpios pensam. Inculcando-se por sábios, a minha tradução diz, entendendo ser sábios, tornaram-se loucos, são ignorantes nas coisas espirituais, adoram a ciência como Deus, mas não adoram o Deus da ciência. Então, queridos, olha, nós vimos que com a revelação, todos recebem um pouco de luz, com a consciência. Mas tem o fator 2, que é a recusa, e isso aumenta a obscuridade. Agora tem o terceiro fator. O que acontece então, quando aceita, não recusa? Presta atenção. A aceitação, a luz obedecida, aumenta a luminosidade, a luz só vai aumentando. Presta atenção. Você precisa e tem que entender isso na sua vida. Você pode dizer, pastor, o senhor está dizendo, o senhor me disse no início que nenhum homem pode ser salvo sem ser por Jesus Cristo. Está certo, isso é verdade. Mas nem a criação, nem a consciência nos fala de Jesus, fala de Deus. Nos mostra o Criador. Nos mostra a existência de Deus. Sim, você está correto. E quando você diz que os homens têm algo de luz, mas isso também não é o suficiente para salvá-los, somente Jesus salva. Você está correto, tá? Somente Jesus Cristo salva. Mas onde está a ligação? Da natureza, das obras, da consciência, da revelação, que mostra Deus, e agora Jesus, que é o caminho. Note bem, se você, ao receber essa luz, você verá, presta atenção, tá? Que a criação e a consciência sua, presta atenção, vai dar uma resposta. Você vai querer Deus ou não vai querer Deus? Porque todos recebem essa luz. Presta atenção nisso aqui. Então, se você não se interessa por Deus, você se interessa pelos seus caminhos? Você já recebeu a luz. Presta atenção. Se você não se interessa por Deus, por que motivo Ele teria que te mostrar o caminho dEle? Quem está entendendo, diga amém. Eu recebi a luz, eu recebi a revelação, mas não quero saber disso, dEle. Por que Ele teria que trazer algum caminho para mim? Não me interesso por Ele. Então presta atenção. Normalmente, aqueles corações que já estão no mundo, que têm sede de Deus, querem conhecer Deus, querem buscar mais de Deus, o seu coração clama, ó Deus,
São essas pessoas que Deus revela Jesus Cristo para elas. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Presta atenção, isso já vem. Eu me lembro que muito antes, quando eu era criança, antes dos meus pais se converterem, eu ficava olhando para o céu de noite, eu ficava pensando num Deus poderoso, um Deus que inflamava a minha vida, o meu coração, e eu desejava, existe esse ser, um dia eu quero saber, o coração já clama por Deus. Quando você olha para essa obra, para a grandeza da criação, e eu olhava assim, olha, eu sei que Deus existe, não era nem por causa de lua, não, eu olhava para mim assim, eu me achava assim, não bonito, né? Mas assim, um ser perfeito, com meus sentimentos, a minha habilidade de movimentar, correr, pensar, sentir, eu achava que existia era lindo, você existia maravilhoso. Eu falei, não, olha gente, se algo tão complexo e mais valioso do que tudo, que é o ser humano, existe, só pode ter um outro ser mais poderoso acima dele que criou isso. A minha própria existência me mostrava que Deus existia, porque eu não poderia existir sem Deus. Ah não, você veio de seu pai e da sua mãe, mas meus pais e minha mãe não podiam vir sem Deus. Então o coração clama, ele começa a perguntar por Deus. Então, queridos, olha, se você, ao receber essa luz, ver a criação, ter sua consciência iluminada, e não tem interesse em Deus, nem nos seus caminhos, você continua obscurecido. Deus não tem a obrigação de te mostrar o caminho dele. Repetindo, você continua com um coração tonto e entenebrecido, não busca Deus, não se interessou por Ele, logo Ele não tem obrigação de te mostrar o caminho que leva a Ele, que é Jesus Cristo, seu Filho. É uma sede primária que é buscar a Deus, que faz você conhecer Jesus, o caminho. O problema está no seu coração. João capítulo 7, versículo 16, olha o que diz, já estou concluindo aqui. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, olha, conhecerá a doutrina, porque Deus ensinará a doutrina. Se alguém quiser fazer, a revelação, a luz inicial foi dada, mas você quer fazer? Então, queridos, olha, ele está dizendo, se você quiser fazer a vontade de Deus, Deus fará você conhecer o caminho, a doutrina que é Jesus Cristo. O primeiro fator foi o da revelação, o segundo foi a recusa, o terceiro foi a recepção, a aceitação que traz luz. O quarto e último fator é o da retribuição. Presta atenção agora. Você já passou, você recusou ou aceitou. Agora virá a retribuição. Presta atenção agora. Quando Deus for nos julgar, com base em que Ele vai julgar você? Você pensa que Deus vai te julgar com base nos seus pecados que você cometeu? Não. Ele vai te julgar pela luz que você recusou. Pela luz que cada um recebeu de Deus. Presta atenção. Romanos 2,5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão.
E todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus sabe quanto a luz você recebeu e eu recebi. Muitos aqui dentro desse auditório têm muito mais luz do que os que estão lá fora, o conhecimento maior. Não porque você buscou, presta atenção, porque você vive num lugar estabelecido, no meio de muitas igrejas, muito contato com pregação. Olha, presta atenção, uma igreja em cada esquina, Bíblia em todo local. Não é tanto porque você buscou, Deus está jogando luz sobre você, meu filho, quer você queira ou não. Foi simplesmente pela providência divina que você tem mais luz do que outros. E o que Deus vai fazer? Ele vai pedir conta maior daqueles que escutaram do que dos que não escutaram. Lucas 12, 48. Diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele que muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, mais lhe pedirão. Então você que está me ouvindo aí na sua casa, na internet, ou vai ouvir essa mensagem depois, no canal, veja que desconsolo será para você que está me ouvindo hoje. Se um pagão que está lá na África, sem nunca ter ouvido, mexendo com pecados, morre e vai para o inferno, sem ouvir o nome de Jesus, esse pagão que rechaçou a pouca luz que tinha, quanto mais para uma pessoa que está sentada num templo, numa cadeira, ou no sofá da sua casa, na cama do seu quarto, com uma televisão ou um celular, com uma boa música de louvor aqui, de adoração, com um estacionamento aqui para você pôr o seu carro, com a sua Bíblia na mão, escutando um pregador, suplicando a você de todo o coração que se salve, e você responde que não. Se eu tivesse que ir para o inferno, mas em nome de Jesus eu não vou. Eu preferiria ir como um pagão que nunca escutou o nome de Jesus. Todos os homens recebem algo de luz que os desperte para querer Deus ou não. A luz recusada aumenta a escuridade. A luz obedecida aumenta a luz. E todos serão julgados pela luz que têm recebido. Então guarde isso. O fator da revelação, o fator da recusa, o fator da aceitação, e agora, para com os dois, vem o fator da retribuição. Deus é justo, e não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, hoje é um culto da ceia. É a obra em que Deus mostra para nós o que Ele fez na pessoa de seu Filho Jesus, para que você pudesse conhecer o caminho e ter a verdade e ter a vida. Você tem recebido luz. Muitos de vocês têm vindo à igreja aqui, mas também não se interessam em obedecer a Deus, em ser batizado, em se envolver com o reino de Deus. Ficam assim, por fora. Cuidado. Você, de uma certa forma, você está recusando.
Você que está ouvindo a palavra por fora aí, olha, presta atenção. Você está recebendo luz. Você está recebendo luz. Você tem que tomar uma decisão. Pare de rechaçar a luz de Deus. E receba Deus para que Ele te mostre o caminho que te conduz à vida. Que é Jesus Cristo, o seu Filho. Deus ama o Filho. Ele só dá o Filho para quem o ama. Deus não dá o seu Filho para quem não ama a Ele. Presta atenção. Tá? Então, expresse o seu amor, a sua sede por Deus. Na verdade, Jesus é o próprio Deus manifesto. É o próprio Deus vindo ao mundo buscar você, que um dia o desejou de todo o seu coração.